Quando você era criança, com certeza passava horas assistindo desenhos animados. Aqueles que te faziam cantar, dançar e até erguer os braços para ajudar o Goku a fazer a Genkidama. Mas o que você provavelmente não sabia é que muitos desses desenhos não são permitidos em alguns lugares, e que as crianças desse lugar jamais ouviram falar em tal personagem. Eu sou o Rian, e no vídeo de hoje eu trouxe uma lista com os desenhos que foram proibidos em alguns países. Ursinho Poo. O famoso urso foi proibido na China. E isso aconteceu depois que os cidadãos chineses começaram a fazer vários memes que rondaram pela internet e foram parar nas mãos do presidente. Eles faziam comparações com o presidente da época, tanto nas características físicas como pessoais. O presidente não gostou nada de ser comparado ao urso, fazendo parecer que ele só gostava de comer o tempo todo, e muito menos que era bobo que nem o Ursinho Poo. Foi então que surgiu a ordem para que a animação fosse proibida na China. Vale lembrar que tanto o desenho quanto o filme foram banidos no país chinês. Peppa Pig. O famoso desenho que conta a vida dos porquinhos foi definitivamente proibido em todo o país australiano. Daí você se pergunta o que poderia ter no desenho tão bobo e inocente que poderia fazê-lo ser banido de um país. Isso aconteceu pois em um determinado episódio, uma aranha chega na casa da Peppa. Então ela começa a brincar com ela e se divertir. Nos demais países, inclusive aqui no Brasil, isso foi visto como um modo de educação às crianças, já que as ensinava a respeitar os animais e proteger a natureza. Só que na Austrália existem pelo menos 10 mil tipos de aranhas, e a maioria delas muito venenosas. Foi então que decidiram banir o desenho do país, entendendo que ele poderia ser um grande risco para as crianças australianas. Mas aí vai uma pergunta: se o problema é com um episódio específico, então por que banir todo o desenho? Pokémon. Nós já começamos com uma grande incógnita. Pokémon foi proibido no Japão, sendo que o anime foi produzido lá. Vai entender. Nesse caso eles não foram tão drásticos, já que um episódio em específico foi banido. A polêmica envolvendo o anime vem de um episódio onde uma explosão causou muito dano nas crianças. Ao acontecer essa explosão, começam várias piscadas vermelho e azul na tela com uma frequência de 12 Hz. Depois da exibição desse episódio, as crianças começaram a reclamar de mal-estar. Em alguns casos, o negócio ficou tão sério que algumas crianças perderam a visão e outras tiveram convulsões, tendo que ser levadas às pressas para o hospital. Ao todo, mais de 600 crianças foram hospitalizadas e por conta disso, o episódio passou a ser conhecido pelo mundo como Choque Pokémon. Esquadrilha Parafuso. Esse desenho foi proibido inicialmente nos Estados Unidos e no Japão. No entanto, não demorou muito tempo para ser banido no mundo todo. Em um dos episódios, Baloo tinha que transportar uma caixa em que havia um presente, e nele havia uma bomba escondida. No final, o urso não recebeu nenhum castigo por isso, já que ele não sabia do que se tratava a encomenda. Os críticos não gostaram nada disso. Para eles, isso causava uma má influência nas crianças, as fazendo pensar que se você não conhece uma lei que pode ser punido por aquilo, então você pode fazer o que quiser sem medo das consequências. Esse desenho não só apresentava más influências sobre as leis, como também apresentava preconceitos contra os países asiáticos. Por isso, ele foi banido. O próximo desenho é muito conhecido por todos, mas o que também é conhecido é o hábito de deixar um like nos vídeos que você gosta. E se você está gostando desse vídeo, não esquece do like. Agora sim, vamos conhecer o próximo desenho. Os Simpsons. Acredito que não é novidade para ninguém que os Simpsons tenham sido banidos no mundo todo. O desenho está recheado de polêmicas, sejam elas relacionadas à política, religião, valores morais e de conduta. Por ser considerado um país conservador, os Estados Unidos se sentiram ofendidos na maioria dos episódios, já que o desenho sempre tenta desfazer os valores da família e mostrar as crianças de uma maneira considerada ofensiva. Em um dos episódios, os Simpsons visitam o Brasil. Porém, eles vão a um lugar cheio de mata e lá está repleto de macacos. Os críticos não gostaram nada disso, e por isso o episódio foi banido. Vale lembrar que algumas cenas são removidas ou alteradas em alguns países. Por exemplo, Homer não é visto comendo carne de porco ou bebendo cerveja em países árabes, já que a cultura árabe não permite.
O desenho tem vários episódios banidos em vários países do mundo, por insultar figuras públicas, religiosas, políticas e importantes de cada nação. Looney Tunes. O episódio One Beer, ou Uma Cerveja, foi banido no mundo todo, inclusive pelos próprios criadores. O episódio em questão mostra os personagens tentando roubar uma garrafa de cerveja da geladeira dos pais, para que depois pudessem beber tudo. Até hoje não se sabe o que os criadores pretendiam com aquele episódio, mas o que se sabe é que ele foi banido no mundo todo. Gravity Falls. Após ser considerado uma propaganda de hábitos nocivos, violência e até pornografia, Gravity Falls foi proibido na Rússia. E para ser permitido, o desenho teve que ser remodelado. Algumas cenas e falas foram removidas, algumas cenas foram alteradas e até mesmo removidas de alguns episódios. Em um dos episódios, Diaper se deita sobre o sutiã de Wendy, que tem 15 anos. Os críticos acharam que a cena estava fazendo incentivos errados às crianças, e por isso foi banido. Além de ter a classificação indicativa modificada, que agora passa a ser para 12 anos. E esses foram alguns desenhos proibidos em diversos países pelo mundo. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.